A relação entre o Brasil e os Estados Unidos atravessa, em 2025, um período de tensões acentuadas, mas também de possíveis reaproximações diplomáticas. A narrativa de antagonismo, ao mesmo tempo que permanece forte, vem sendo modulada por sinais de diálogo entre as duas potências. Nesse cenário, a figura de Donald Trump é tema central, e o contraste entre críticas severas e gestos diplomáticos compõe o que se pode chamar de aproximação cautelosa entre Lula e Trump. Uma das marcas desse choque verbal já adotado por Lula em relação a Trump é a acusação de que o presidente dos Estados Unidos tenta se colocar como o imperador do mundo. Em entrevistas e discursos, o presidente brasileiro questionou decisões unilaterais adotadas pela Casa Branca que ultrapassam o escopo tradicional do poder presidencial, como imposições econômicas e declarações de interferência em temas que envolvem a soberania de outros países. Lula reforça que Trump foi eleito para governar os Estados Unidos, e não para governar o mundo. E que tal postura exige atenção para que não haja imposições sobre países independentes. Esse tipo de discurso cumpre várias funções: reforçar a ideia de soberania brasileira, estabelecer limites diplomáticos e sinalizar aos aliados internos e externos que o Brasil não aceitará um papel subserviente nas relações internacionais. O ponto de choque mais concreto entre os dois países em 2025 foi o anúncio, por parte dos Estados Unidos, de tarifas elevadas, cerca de 50%, sobre produtos brasileiros. Essa medida gerou forte mal-estar no Brasil e desencadeou uma crise diplomática que tocou não apenas o comércio, mas também temas de soberania, julgamentos internos e pressão política externa. O governo Lula já buscava negociações com Washington desde maio, apresentando propostas alternativas, mas foi surpreendido com a decisão unilateral da Casa Branca. Em resposta, o Brasil sinalizou que não abriria mão da Lei da Reciprocidade Econômica, institucionalizada recentemente, e que poderia recorrer à Organização Mundial do Comércio, OMC, para contestar as medidas americanas. Além disso, a crise foi marcada por ações diplomáticas paralelas, restrições de vistos, uso da chamada Lei Magnitsky para sancionar autoridades brasileiras, e declarações de diplomatas e embaixadas que foram vistas como tentativas de interferência. Apesar do clima tenso, surgem indícios de que ambos lados buscarão uma saída negociada. O título que você mencionou, chamada muito boa, sugere que Trump e Lula estariam abrindo espaço para diálogo, ou talvez trocas de interlocução diplomática com tom mais amigável. Esse tipo de mudança no tom pode ter várias motivações. Para o Brasil, reduzir danos à economia, preservar mercados de exportação e evitar escalada que possa isolar o país. Para os Estados Unidos, ajustar tensões e manter influência econômica e política em uma região estratégica. Para ambos, evitar que o litígio comercial se transforme em uma crise diplomática mais ampla. É possível que parte dessa reaproximação esteja sendo mediada por canais diplomáticos discretos, contatos multissetoriais ou até por aliados comuns. Embora nem sempre visíveis ao grande público, essas vias muitas vezes sustentam a diplomacia de bastidores. Essa aproximação, no entanto, não está isenta de contradições e obstáculos. Credibilidade interna. Lula precisa manter o discurso firme em defesa da soberania nacional e dos interesses econômicos brasileiros, sem dar a impressão de capitulação. Pressão externa. Grupos dentro dos Estados Unidos, incluindo setores econômicos influentes, podem resistir a concessões que pareçam reduzir o poder americano. Limites institucionais. A diplomacia brasileira depende também de órgãos como o Itamaraty, de negociações no Congresso e da opinião pública. Expectativas exageradas podem gerar frustrações. Questões simbólicas. Expressões como o imperador do mundo têm carga política significativa. Suavizar demais a retórica sem contrapartidas concretas pode gerar desgaste político. Se essa aproximação se consolidar, ela pode reordenar parte do panorama diplomático na América Latina. Para o Brasil, reconectar-se com os Estados Unidos de maneira negociada pode garantir espaços de influência, trocas econômicas e capacidade de mediação regional. Para os Estados Unidos, manter relações estáveis com o Brasil é estratégico em termos comerciais e de posicionamento hemisférico. Ao mesmo tempo, esse vai-e-vem dialético entre crítica severa e abertura diplomática revela algo sobre a natureza contemporânea das relações entre potências. Mesmo nas divergências mais profundas, há sempre espaço para ajuste e negociação, desde que os interesses estratégicos assim o exigirem.